você o Espírito Santo. Descerá o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quer dizer, ela não se moveu pela falta de compreensão do intelecto, ela não se moveu pelo medo, pela surpresa, pelas emoções, ela teve um culto racional. Diante da palavra de Deus, ela disse: tá bom, eu me ofereço, eu quero ser a mãe do Salvador. Mas Maria, vai doer. Eu aceito. Você vai sofrer. Eu aceito. Não vai ser fácil. Eu aceito. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará. Vou pedir desculpa a você que eu estou com uma renite, que não é gripe, não é nada, viu, irmãos? É só renite mesmo, por causa do ar gelado. Então, hoje, tem uma torneirinha aberta aqui. Amar uns aos outros é o nosso maior testemunho. Amar uns aos outros é o nosso maior testemunho. E a maior expressão de amor é dar a vida em favor de alguém. O texto aí na tela, João 15:13, o ensinamento de Jesus, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro, pelo próximo, pelos outros. Esse é o ensinamento de Jesus. E nós podemos fazer essa aplicação também a hoje, né, o dia da maternidade mundial. Porque se tem alguém que é capaz de dar a vida por um filho, é a mãe. É verdade, mãe? Estou enganado? Qual mãe aqui daria a vida pelos seus filhos? Então não estou enganado. Esse é o tipo de maior amor que existe, né? Alguns pais também, papais, não fiquem chateados. A gente sabe que alguns pais, a maioria dos pais faria isso também. Os pais de verdade fariam isso, né? Dariam a vida pelo seu filho se fosse necessário. Na verdade nós damos, né? Hoje os filhos estavam almoçando lá em casa, né? Vieram almoçar com a mãe deles. A mãe deles, né? A Carla falou para mim essa semana, falou: você já comprou meu presente? Eu falei assim: minha mãe já faleceu. E agora é problema deles. A minha, eu não tenho que dar presente para você. Aí eles vieram presentear a mãe, almoçar com a mãe, fazer um churrasco para a mãe. E aí nós estávamos lá, né, conversando e vendo a dinâmica. E o Anthony, como vocês sabem, o Anthony é o pai da Laura, né? A Laurinha, nossa neta, estava lá hoje, elétrica, numa eletricidade, né? E corre para lá e corre para cá. E aí a Carla falou assim para Joyce, falou assim: deixa ela aqui em casa, né? Eles iam para casa depois. Aí ela falou assim: deixa ela aqui para eu levar ela na igreja agora à noite. Daí a Joyce falou assim: não trouxe roupa, não trouxe nada, a gente saiu, né? Ela almoçou com a mãe dela, tomou café lá em casa, o Anthony tinha almoçado lá, enfim, tá toda aquela correria. E daí a Carla falou: vocês vão fazer o que em casa? Vamos para a igreja. Daí ela falou assim: não, nós temos que ir para casa, está frio, nós trouxemos roupa suficiente, já acabou as fraldas da Laura, nós temos que trocar a roupa da Laura, nós temos que dar banho na Laura, nós temos que... Daí ela falou assim: a nossa vida funciona em torno da Laura. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? A nossa vida, a partir de um determinado momento, funciona só em torno deles, né? E tem uma parte que é muito positiva nisso. Tem que ter certo cuidado, claro, mas é o desafio da paternidade, da maternidade. Amar uns aos outros é o nosso maior testemunho, e a maior expressão de amor é dar a vida em favor dos amigos. Esse foi o ensinamento de Jesus. Ele está falando para os seus discípulos. Você lembra, conhece o contexto da história. Ele está ali numa troca de ideia, ensinando, né, os seus 12 discípulos que estão caminhando com ele, quando ele emite essa expressão. Mas o ensinamento por trás dessa expressão verdadeira de Jesus aos seus discípulos é: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro, pelo próximo. E essa foi a maior expressão de amor de Deus em nosso favor, de Jesus em nosso favor. Ele deu a vida por nós, em nosso favor. Jesus, a maior demonstração do amor de Deus é a entrega do seu filho.
A maior demonstração do amor de Jesus é ter se entregado por nós, mesmo sem merecermos, mesmo sem sermos dignos desse amor. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 é um texto, que está ali, que aponta, os últimos momentos de Jesus na cruz, e diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Algumas traduções dizem morreu, e tem uma tradução que eu gosto muito, que é a Bíblia Viva, que ela diz assim: descansou. Interessante, ele está descansou, a ideia de morrer, perceba que ele tem tanta confiança no amor do Pai, que ele se entrega. Ele literalmente, ele deu a vida, e não é uma história apenas, não é uma conversa, não foi apenas uma promessa, ele se entregou. E por que Jesus fez isso? Por amor. Amor a quem? A nós, a mim e a você. Existe um amor maior que o amor de mãe, é o amor de Deus. E é por isso que o profeta, quando escreveu, disse: ainda algo muito difícil de acontecer, ainda que uma mãe venha a esquecer-se do seu filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Receba isso, querido, isso é verdade. Ainda que alguém que diz te amar muito, ou que você ama muito, venha a esquecer de você, ele diz nessa noite a você: eu jamais me esquecerei de ti. Jamais. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa luta, nessa batalha, nesse vale. Você não está sozinho, porque ele nunca esqueceu de você. E a maior demonstração de que ele ama você não é o que ele vai fazer, é o que ele já fez. Ele já morreu no seu lugar. Não é o que ele ainda vai fazer, é o que ele já fez. Às vezes, queridos, dependendo do momento que a gente está vivendo, das circunstâncias que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando, nós costumamos medir o amor de Deus para nós, baseado naquilo que Ele vai fazer. Deus, o Senhor me ama, então faça isso. Não, o amor dele não é baseado no que Ele vai fazer, é no que Ele já fez. Ele já morreu no seu lugar. Essa é a garantia de que Ele te ama. E tendo dito isto, expirou. Eu entrego a minha vida. Está aqui Deus. E aqui em Lucas 23, ele não está fazendo uma promessa de que ele vai viver para um propósito. Ele está cumprindo o propósito para o qual ele veio. Ele não está apenas dizendo: Deus, eu vou viver a sua vontade. Nesse momento da história, em Lucas 23, registrado por Lucas 23, aqui no versículo 46, ele já fez o que ele disse que vinha fazer. Ele já demonstrou o amor. Ele já provou aos seus discípulos o quanto ele amava. A frase lá que nós acabamos de ler, de que aquele que ama dá a vida pelos seus amigos, agora não é uma frase apenas, não é apenas um ensino, é a verdade. Eu estou dando a vida em seu favor. Eu estou dando a vida por você. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Enquanto ele diz isso ao Pai, ele está dizendo: viu, eu amo você. Não é apenas palavra, eu amo você. Eu estou entregando a minha vida por você. Nos entregamos a Deus em favor de outras pessoas. E aqui eu quero deixar um ensinamento bem claro nessa noite.
Não existe entrega genuína a Deus, não existe sacrifício vivo, se essa oferta não gera vida na vida de alguém. Vida com Deus não se limita a entrarmos num quarto, isso faz parte, e ali adorarmos. Isso faz parte. Mas quando eu saio desse quarto, o meu encontro precisa produzir vida. Senão, não é vida com Deus, não é sacrifício vivo. Uma religião, uma espiritualidade que fica limitada a 4 paredes, quer seja dentro de um quarto, quer seja dentro de um templo, não é a religião, não é a espiritualidade que Jesus nos ensinou. Não é o exemplo que ele viveu. Uma espiritualidade, uma religiosidade saudável, verdadeira, genuína, um sacrifício vivo, santo e agradável, um culto racional, ele vai além da minha experiência, quer seja num quarto, quer seja num templo, quer seja sozinho, quer seja rodeado por uma centena de pessoas. Aquilo que eu vivi com Deus, que eu falei para Deus, que eu ouvi de Deus, que eu experimentei nele, se torna vida na vida de alguém. Por que é que a gente precisa ensinar isso hoje categoricamente? Porque lamentavelmente existe um entendimento equivocado, de que eu vivo com Deus, Deus sabe, e Ele sabe, e Ele sabe, mas é uma coisa tão individualista, tão egoísta, tão personalista, que aquilo fica retido naquela pessoa. Tudo que Deus derrama, se é que Deus derrama, fica estancado. Fica ali, limitado, preso, e não gera vida. Nós nos entregamos a Deus. Quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a entrega dele, o sacrifício dele a Deus, produziu vida na vida daqueles que estavam aos pés da cruz. Produziu vida para nós. Salvação, cura, libertação, esperança. Sacrifício vivo, nós falamos nas ministrações anteriores, produz vida. Sacrifício vivo gera vida. Por que é sacrifício vivo? Porque gera vida. Porque gera vida. Mas aqui vai mais uma, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Muita atenção, por gentileza. A entrega é a Deus em favor das pessoas. A entrega não é as pessoas. Você não se entrega para as pessoas. Você se entrega a Deus em favor delas. E esse é um ensinamento que a gente precisa de fato aprender. Porque se eu não me entrego a Deus, e se eu me entrego às pessoas, o resultado é frustração. É decepção. Sabe aquela expressão assim? Eu faço tanto pelo fulano, e eu não posso deixar de aproveitar. Eu faço tanto pelos meus filhos e eles não o reconhecem. Não faça para os seus filhos. Faça para Deus em favor dos seus filhos. Faça para Deus em favor dos seus filhos. Faça para Deus em favor da igreja. Faça para Deus em favor do seu irmão. Faça para Deus em favor do seu discípulo. Eu faço tanto pelo meu marido, pela minha esposa, e ela não reconhece. Não faça para o seu marido, não faça para a sua esposa, faça para Deus em favor do seu marido, em favor da sua esposa. Faça para Deus. E o resultado é certo.
Eu não me entrego para as pessoas. Porque quando a gente se entrega para as pessoas, naturalmente a maioria de nós que tem essa prática, nós fazemos isso em busca de reconhecimento. Eu lembro de uma conversa que eu tive certa vez com uma pessoa que congregou conosco há muito tempo atrás. E ela estava frustrada e, num determinado momento, ela veio comunicar que estava se desligando da comunidade. E o motivo? E eu sempre pergunto o motivo. Né? Porque eu quero saber? Não, porque eu tenho responsabilidade. Só por isso. Tá? Se eu te perguntar algum dia, não é porque eu quero me meter na sua vida não, irmão, é porque eu sinto responsabilidade. E aí eu perguntei, mas por quê? Ah, pastor, porque eu tentei fazer aqui, mas ninguém responde. Eu tentei. E eu percebi que as pessoas não correspondem. Falei, mas está fazendo para quem? Meu irmão, se você for se meter no ministério para fazer para as pessoas, você pode parar. Para tudo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque a maioria das pessoas não corresponde. Sabe por quê? Porque elas não têm obrigação de corresponder. Isso é pior ainda, né? Ouvir isso é pior. Eu lembro de uma vez que eu fui orar para Deus e fazer as minhas lamúrias, Eberson, reclamar de algumas coisas, que a igreja não responde, e Deus disse assim, mas é a você que tem que responder ou é a mim? Eu digo, podia ter ficado sem essa. Podia ter dormido sem essa? Ah, porque o povo não me reconhece, mas é você que precisa ser reconhecido ou sou eu? A glória é para quem? Queridos, e é lógico, é óbvio que quando alguém reconhece, isso é maravilhoso. Mas não pode ser a nossa motivação. Não pode ser, porque se não vem o reconhecimento, a gente para de fazer. Eu não me entrego para as pessoas em busca de reconhecimento, nem das pessoas, e deixa eu dizer outra coisa, complementar, e nem em busca do reconhecimento de Deus. Não, eu vou fazer pelas pessoas, porque quem sabe assim Deus me reconheça. Deus veja que eu estou sendo bonzinho, né? Afinal de contas eu estou aqui me doando, e Deus seja bonzinho comigo, me recompense. Nós falamos na ministração passada que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil. E que todo o bom trabalhador, todo mordomo fiel, ele é digno de uma recompensa e ele receberá do seu Senhor a devida recompensa. Mas a minha motivação não deve ser a recompensa, e sim agradar o meu Senhor. Porque se eu faço, eu estou aqui servindo o Emerson, esperando o reconhecimento de Deus, querido, está errado. Eu estou fazendo isso por mim, não pelo Emerson. Você entende? Eu estou servindo o Emerson, mas eu espero o reconhecimento de Deus. Quem vai ser beneficiado na história? Eu. Então eu não estou fazendo por ele, eu estou fazendo por mim. Está errado? Eu não faço baseado no que ele pode fazer, eu faço baseado no que ele já fez. Então eu sirvo o Emerson não é pelo que o Senhor pode me dar, é pelo que ele já me deu, e ele já morreu no meu lugar. Ele já fez, e eu reconheço tanto o que ele fez, que se ele não me der mais nada, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Lógico que se o Emerson pagar um café, melhor ainda, né, irmão? Falou, Márcio, obrigado, vou te pagar um café, né? Com pão de queijo e doce de leite de Minas. Você sabe que ele é mineiro, né? Doce de leite de Minas. Mas eu não posso fazer esperando a recompensa nem dele e nem de Deus pelo que eu fiz para ele. Eu faço baseado naquilo que ele já fez, e ele já disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Márcio agora tem acesso à salvação. Eu confio tanto nele,
que eu faço. Eu confio tanto que Ele continuará fazendo o que eu faço, mesmo sem esperar que Ele faça. Mas eu confio tanto que eu sei que Ele não vai falhar. E é muito interessante, né? Abrindo um parênteses aqui, aproveitando, né? Quando Jesus brada na cruz e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que aconteceu depois, queridos? O que o texto diz? Tendo dito isto, ele expirou, morreu. Tendo dito isto, ele desceu da cruz e foi fazer mais alguma coisa. Foi dar um pedaço de martelo da cabeça dos romanos. Foi dar na cara dos judeus que estavam lá dizendo que ele não era o Messias. Foi debater com os discípulos, chamar a atenção dos discípulos, que os discípulos tinham fugido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E apareceu um monte de anjo, milagre, e para libertar Jesus da cruz. Sacrifício vivo, obra completa, a morte do meu eu. A amargura e o desapontamento vem quando nós nos entregamos para as pessoas em favor de Deus, né? A gente inverte o processo. A gente se entrega para as pessoas em favor de Deus, como se Deus precisasse desse favor. Deus, estou fazendo um favor para você aqui cuidando dessa igreja. E, ó, não é fácil esse favor, exige muito de mim, viu? Eu me entrego como se estivesse fazendo um favor para Deus. O desapontamento é certo, queridos. A mágoa, a amargura é o caminho, é o resultado disso. Nosso sacrifício, o sacrifício vivo, santo e agradável, ele é feito em compromisso com a vontade de Deus, e não em satisfação aos desejos das pessoas, nem das pessoas e nem desta pessoa. O sacrifício não é para satisfazer essas pessoas e nem essa pessoa. É para satisfazer aquela pessoa. Está claro, irmão? Estou me fazendo compreender? O meu sacrifício, o sacrifício vivo, não é para agradar essas pessoas e nem essa pessoa. É para agradar aquela pessoa. Se eu faço para agradar essas pessoas, nós estamos aqui em umas 120 hoje. Eu consigo agradar os 120? Me responda com toda sinceridade, eu consigo agradar os 120 que estão aqui? Não vou agradar. O que vai gerar? Desapontamento. O que vai produzir? Amargura, debate, discussão, inimizade. Aí eu faço para agradar a minha pessoa. E eu fiz. Você acha que o resultado vai aparecer na vida das 120 pessoas do jeito que eu queria? Aí o que eu faço? Não adianta, com o Edson não adianta, não tem jeito. Amargura, ressentimento, porque não deu o resultado do jeito que eu queria. Agora, se eu faço para aquela pessoa, eu descanso. Digo, Deus, eu fiz para o Senhor em favor deles. E eu sei que isso de alguma maneira vai ser em meu favor também. Porque a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela é proporcionada porque eu estou oferecendo um sacrifício vivo. Então o resultado é esse. Ok? A entrega é ao Senhor, ao propósito dEle, à vontade dEle. Então, pego aqui de novo Maria, né? Dia das Mães. Pego aqui de novo a Maria. Senhor, de quem era a vontade de que acontecesse do jeito que aconteceu? Era de Maria. Quem foram os beneficiados? Maria foi beneficiada por todo o sofrimento? Em certa parte, sim. Mas quem eram as pessoas mais beneficiadas? Os outros. Era em favor. Mas para quem era o sacrifício de Maria? Para ele. De acordo com a vontade de quem ela estava se sacrificando, sendo mãe do Salvador?
Dele. O propósito de quem seria cumprido? O dele, não o dela. Sabe, querido, se a gente aprende isso na nossa dinâmica como igreja, nos livra de muita amargura, de muito desapontamento, de muita frustração. Se nós, e aqui uma palavra especial para aqueles que ocupam essa função importante na igreja, de discipular, liderar, aconselhar, não faça para as pessoas, faça em favor das pessoas, faça para Deus. Não faça para você, faça para Deus. Busque o propósito do Senhor, a vontade dEle, e diga: Deus, está feito. Está feito. A questão é que às vezes, querendo agradar a Deus, ou achando que estamos agradando a Deus, nós nos entregamos aos desejos da pessoa. A pessoa quer aquilo. E a gente acha que está agradando a Deus, porque a pessoa vai ficar feliz. E aí? Se não está dentro do propósito de Deus? O resultado é desapontamento. A entrega é ao Senhor, ao seu propósito e à sua vontade. Isso é sacrifício vivo, santo e agradável. Então, querido, não basta apenas fazer um serviço na igreja. Muita gente, são 23 anos de pastorado, muita gente conhecida minha já deixou o ministério, decepcionada porque o resultado não veio. Por quê? Porque o sacrifício não era para o Senhor, era para as pessoas e esperava resultado das pessoas. Temos um amigo em comum, acho que você está lembrando dele agora. Eu vi o nome dele na tua testa aí, ó. Frustrado, decepcionado. Por quê? Porque as pessoas não corresponderam. Mas para quem era o ministério? E isso vale para todo tipo de relação. Vou pegar aqui de novo, vou aproveitar o ensejo. Marido, esposa, mulher, homem, casais. Eu faço tudo para agradar ele, e ele não reconhece. Não faça para agradar ele, faça para agradar a Deus. E talvez, querendo agradar a Deus, até desagrade a ele. A mesma verdade para o marido. A mesma verdade. Eu faço tudo para agradar essa mulher e ela não o reconhece. Faça para agradar a Deus. Talvez até desagrade a ela. Mas se você quer resultado, se você quer experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida, esse é o caminho. Esse é o caminho. Um sacrifício vivo é feito assim. Então, como é que eu sirvo o meu cônjuge? Buscando a vontade de Deus, o propósito de Deus. Colocando Deus em primeiro lugar. Essa semana eu passei por um momento muito feliz, né, na minha vida pessoal. Sexta-feira, eu estava celebrando o casamento do meu filho mais velho. Os mais antigos aqui conhecem ele, o Dico. Só que ele já vive com a mulher dele há 17 anos. Eu já tenho um neto de 16. Né? Ele é só meu filho, não é do meu casamento com a Carla, porque eu fui pai solteiro. Né? Namorei lá da minha adolescência, a mãe dele engravidou e tivemos um filho. Então não casamos nada. É o meu filho mais velho. E ele vive com a Daniele já há 17 anos. Tem um filho de 16, que é o Mateus, que é meu neto mais velho. E eles, nos últimos 2 anos, entraram num processo de conversão. Congregam hoje numa igreja lá em Curitiba. E ela, a Daniele, né, não estou expondo ela, porque eu falo isso para ela, né? Pensa numa pessoa difícil de se converter. Foi a tal da Daniele. Pense. Foram muitas conversas. E aí, sexta-feira, ela me ligou, né, uns meses atrás, no início do ano, na verdade, falou: Márcio, nós queremos casar esse ano. Você celebra o nosso casamento?
Eu falei, celebro, mas vocês hoje têm pastor, né? Por que não, pastor? Ela falou assim, não, porque você sempre foi quem cuidou da gente. E eu quero que você celebre o nosso casamento. Foi uma coisa bem simples, né? Sexta-feira à noite, só fizemos um comes e bebes lá, fizemos uma cerimônia lá no salãozinho de festa, foi bem simples. Mas é resposta de oração de 17 anos. 17 anos orando por eles, para chegar nesse momento, que foi na sexta-feira. E uma das coisas que eu ensinava o meu filho era isso. Quando dava os atritos lá e eu saía para conversar com ele, eu dizia, busca em Deus como ser marido dela, e você vai acertar. Porque se você tentar do jeito dela ou do seu jeito, vai dar errado. Vai dar errado. Se você tentar do seu jeito ou do jeito dela, do jeito que você quer ou do jeito que ela quer, não vai dar certo. Agora busca do jeito de Deus. Coloca um terceiro nó nessa corda, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Coloca a terceira pessoa e o casamento dá certo. Então, queridos, não é do meu jeito, não é do seu, é do dele. Nós nos sacrificamos por eles, não para eles. Nos sacrificamos por eles. Isso vale para os filhos. Mãe, aproveitando o ensejo, mãe, pai, isso vale para os filhos. É natural que a gente se sacrifique, mas não faça isso por eles, faça isso por Deus, a favor deles. 17 anos. Meu filho entendeu. Estão sendo discipulados. Um dos motivos deles terem também celebrado o casamento, que ela falou, pastor Márcio, eu quero me envolver na igreja, isso me limita. Eu quero me envolver. Eu quero servir a Deus, eu sei que eu tenho um ministério. E eu não quero que isso seja um empecilho, então eu quero regularizar a minha situação. Porque eu não quero que isso me atrapalhe. E eu fiquei feliz, porque está nascendo um futuro ministério para aconselhar casais, porque alguém assim já tem bastante experiência para ajudar outros casais. E isso vale em relação à nossa paternidade, em relação à nossa maternidade, isso vale em relação à nossa liderança na igreja, em todas as áreas da sociedade. É um sacrifício carregado de fé. Uma fé que não duvida do resultado. O resultado pode demorar, mas ele é certo. Eu disse isso na sexta-feira, eu esperei 17 anos para ver isso acontecer. E estou vendo. Estou vendo. Mas eu nunca duvidei. E eu não duvido de outras promessas que o Senhor tem. Por quê? Porque eu estou tentando discernir e colocar em prática a vontade dEle. Eu entrego a minha vida a Ele. Por que é que eu faço essa entrega? Em gratidão ao que Ele já me deu. Não ao que Ele vai me dar, ao que Ele já me deu. Então eu entrego a Ele baseado naquilo que Ele já me entregou. O que Ele me entregou? A vida dEle. Agora eu entrego a minha vida. E aqui, queridos, é um ponto onde alguns cristãos eles emperram, porque a maioria de nós não tem problema em receber a vida dEle, o sacrifício dEle. A gente emperra quando a gente tem que entregar a nossa vida. Sabe por quê que a gente emperra? Porque a gente tem dificuldade em viver do jeito que Ele quer. Nós queremos viver do jeito que nós queremos e queremos que Ele concorde com isso. E aí emperra. Aí eu sou crente há anos na igreja e eu não vejo os resultados. Por que que esse resultado não aparece? Porque eu não estou vivendo segundo a vontade dEle. Eu estou tentando convencê-lo da minha vontade. Então eu criei um Deus à minha imagem e eu quero que Ele seja a minha semelhança. Eu não quero concordar com Ele, eu quero que Ele concorde comigo. E eu, na minha
Bíblia diz que é assim, é assado, que não é daquele jeito, é desse jeito. Bom, tem gente querendo reescrever a Bíblia, então não se assuste. Tem pastor querendo reescrever a Bíblia. Isso não é um problema só meu, só seu. É um problema geral. Tem gente querendo reescrever a Bíblia, para dizer do jeito que Deus se equivocou. Deus está equivocado do jeito que Ele escreveu o propósito para a humanidade. Então, se a gente mudar o texto, né, aí Deus muda de ideia. Então, eu entrego a minha vida, sacrifício vivo. Eu entrego a minha vida, o que Ele me deu, Ele me deu vida eterna. E agora eu entrego a Ele. Ele me deu, e agora eu devolvo a Ele. E digo, Deus, está aqui. E eu quero fazer segundo a sua vontade. E aí sabe o que Ele faz com essa oferta? Que eu dou a Ele. Ele recebe, e aí Ele começa a distribuir entre os meus irmãos. E aí, partes dessa vida que Ele me deu e que eu entreguei a Ele, agora vai tocando a vida de outras pessoas. Do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho, dos meus irmãos na igreja, dos membros da mesma célula, do meu discipulado, do meu ministério, enfim. Porque eu entreguei a Ele, Ele vai distribuindo para as pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja dias atrás, e ela, no momento de aconselhamento pastoral, ela disse, pastor, me ajude a entender algumas coisas, eu não estou entendendo. E uma das perguntas, dos questionamentos foi, será que a minha vida está de fato surtindo o resultado, o propósito que Deus quer? E aí eu disse para ela o seguinte, a minha resposta para ela foi o seguinte, quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida? E é uma pessoa cuja vida tem abençoado muitas vidas aqui nessa comunidade. Algumas pessoas têm sido abençoadas pela vida dessa pessoa. E eu sei disso porque já ouvi de várias pessoas. Eu disse, então, eu acho, posso arriscar dizer que você está vivendo segundo o propósito dele. Porque a sua fé não diz respeito só a você. Deus está distribuindo da vida que Ele está te dando, Ele está repartindo com outras pessoas. Pessoas estão sendo tocadas. Quando você senta com alguém e aconselha, essa pessoa encontra direção, ela encontra rumo. Quando você senta com alguém e consola, essa pessoa encontra afeto, carinho, encorajamento. Então, o caminho é esse. Lamentavelmente, as pessoas medem vida de Deus hoje, em boa parte do movimento chamado gospel, com riqueza, com prosperidade material. Vocês me conhecem, eu acredito que isso faz parte, mas esse não é o principal medidor. O principal medidor é quantas vidas estão sendo abençoadas através da minha vida e do que Deus me deu. Quantos frutos estão sendo produzidos. Não é quanta riqueza eu adquiri, é quantos frutos na vida de outras pessoas estão brotando, como resultado daquilo que eu recebi e daquilo que eu entrego a Deus. Quando Jesus, nós celebramos a ceia no domingo passado, né? Quando Jesus, lá no momento da ceia, Ele levanta o pão, dando graças, e Ele parte o pão. Quando Jesus, lá no momento da multiplicação, do milagre da multiplicação dos pães, quando Ele levanta o pão, e Ele parte o pão, o que Ele faz com aquele ato espiritual? O texto diz que em ambas as situações, Ele pega o pão, e Ele apresenta ao Senhor.
E ele faz o que depois? Distribui. Na ceia ele distribui para os 12 que estão na mesa. Lá no monte ele distribui para os mais de 5.000 que estão ali famintos. Então, aquilo que eu apresento ao Senhor alimenta os outros, toca a vida dos outros. Eu não apenas agradeço pelo que eu recebi, eu disponho o que eu recebi. Eu ofereço o que eu recebi. E isso toca a vida das pessoas. Alimenta, consola, cura, encoraja. Isso é sacrifício vivo. Quando Paulo, em 1 Coríntios 11, eu estou lembrando aqui porque nós falamos bastante sobre ceia, né? Mês de março, mês de abril. Quando Paulo, em 1 Coríntios 11, no contexto ali do ensinamento da ceia, da celebração da ceia para a igreja, ele diz: o que eu recebi, eu lhes entrego. O que eu recebo, eu entrego, eu compartilho, para que a vida que eu recebi gere vida em vocês. Paulo entendeu o ensinamento de Cristo, e ele imita a Cristo. Jesus oferece ao Pai, que distribui, e como resultado, quando ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, então Jesus ele oferece ao Pai. Como resultado dessa oferta, Deus pega o que Jesus está oferecendo e reparte entre os irmãos. Um dos irmãos é Paulo. Paulo recebe, e agora Paulo está compartilhando. Então Jesus oferece o que o Pai deu a ele, o Pai recebe e distribui entre os irmãos. Paulo é um dos irmãos que recebe aquilo que Deus está compartilhando do sacrifício de Jesus, e agora Paulo oferece, e Timóteo, Tito, Filemão, Onésimo vão começar a receber daquilo que Paulo ofereceu. Por que Paulo ofereceu? Porque recebeu. Não fazemos sacrifícios para eles, fazemos para Ele, em favor deles. Eu não faço sacrifício para você, eu faço sacrifício para Ele, em seu favor. Meu pai pede, eu entrego a Ele, e Ele distribui entre os meus irmãos. Você me deu a sua vida, Márcio? Dei, Senhor. Então agora eu vou distribuir essa vida com a vida das outras pessoas. Pessoas vão receber um pouquinho disso que eu estou derramando em você. Elas vão ser tocadas quando você tocar o seu instrumento. Elas vão ser tocadas quando você cantar. Elas vão ser tocadas quando você recepcionar. Elas vão ser tocadas quando você arrumar o salão. Elas vão ser tocadas quando você cuidar das crianças. Elas receberão daquilo que eu estou derramando sobre a sua vida e que você me entregou. Querido, isso é ser igreja. Isso é sacrifício vivo. Ah, mas as pessoas, de novo, né? Mas as pessoas não correspondem. Elas não reconhecem. Eu vim mais cedo, arrumei o salão, ainda reclamaram que a cadeira estava torta. Eu gastei horas em oração. E o que eu recebi? Uma palavra de reprovação. Eu abri a minha casa. E o que eu recebi? Ingratidão, saíram falando mal de mim. Vou continuar dando minha vida em favor dos meus irmãos. Por quê? Por quê?
porque eu sou grato pelo que Ele já me deu. Eu não vou colocar a minha vida nas mãos dos meus irmãos. Eu vou oferecer a minha vida nas mãos do meu Deus, em favor deles, mas não nas mãos deles. Se colocar a mão na vida, se colocar a vida nas mãos de outro alguém que não seja o meu Deus, eu vou virar inimigo dessas pessoas. Eu coloco a minha vida nas mãos do meu pai em favor do outro. Em favor da minha esposa, eu coloco a minha vida nas mãos do meu Deus, em favor dela. Eu não coloco nas mãos dela. Porque senão isso gera desapontamento. Olha tudo que eu faço por essa mulher. E ela não reconhece. Eu não coloco a minha vida nas mãos do meu marido. Eu coloco nas mãos do meu Deus, em favor dele. Porque senão o resultado é desapontamento. Olha tudo que eu faço por esse homem. Eu não coloco a minha vida nas mãos dos meus filhos. Por mais que o meu amor de pai, de mãe seja imenso, eu não coloco a minha vida nas mãos deles. Eu coloco a minha vida nas mãos do meu pai. A ele eu entrego a minha vida em favor deles. Porque o resultado, querido, é desapontamento. Quantas pessoas idosas dizem, porque eu vivi para os meus filhos, eu fiz tudo e olha eu aqui abandonado. Já viram, né? Já conhece essa história, né? Famosa expressão que o pessoal usa aí, né? De uma maneira comum. Uma mãe cuida de uma dezena de filhos. Uma dezena de filhos não cuida de uma mãe. Lamentavelmente é uma realidade em boa parte da sociedade. Agora, entregue nas mãos de Deus em favor dos seus filhos, e o resultado será diferente. Quem determina meu sacrifício, meu último suspiro, não são os meus amigos, não são as pessoas, não é o meu marido, não é a minha esposa, não são os meus filhos, não são os meus pais, não é a igreja que eu sirvo, é o meu Deus. Quem determina o meu último suspiro é Ele. Só assim não haverá queixa, prejuízo, murmuração, desapontamento. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de quem eu não deveria ter colocado, eu me frustro. Não coloque a sua vida nas mãos de ninguém que não seja o seu Deus. Deus confiou a vida de Jesus. Vamos voltar aqui de novo para um pouquinho da maternidade e da paternidade. Deus colocou a vida do seu filho aos cuidados de Maria, aos cuidados de José. Mas a vida de Jesus não dependia nem de Maria e nem de José. Dependia do seu Pai. Jesus não fez a vontade de Maria, Jesus não fez a vontade de José, Jesus não fez a vontade da sua família, Jesus não fez a vontade dos seus amigos, Jesus fez a vontade do seu Pai. Enquanto eu pensava essa semana, orava, eu fiquei pensando, né? Deus pega o que Ele tem de mais precioso, seu filho, e entrega nas mãos de uma adolescente. Quem faria isso aqui? Olha, estou enviando à terra, vai nascer entre os homens o homem que vai ser a maior figura da história. Ele vai dividir a história entre antes e depois do nascimento dele. Ele vai salvar a humanidade dos seus pecados. Ele vai ser o meu representante aí. Quem confiaria a uma adolescente de 16 anos o cuidado dessa criança? Doideira, né?
Não é doideira isso? Não é loucura? Parece que é, né? O que Deus tinha de mais precioso, de mais valioso, Ele confiou a um homem e a uma mulher que não eram perfeitos. Ou você acha que José e Maria eram perfeitos? Foi por isso que Deus os escolheu? Será que é porque eles mereciam? O que é que eles tinham de melhor que os outros? O que Maria tinha de diferente em relação às outras mulheres? O que José tinha de diferente em relação aos outros homens que faziam o que eles merecessem? Deus sabia exatamente quem era Maria e quem era José. Rapidamente, quem era José? Como foi que José se saiu como pai? Mateus 1,19 diz assim: José, seu marido, era um homem justo. 1,24 de Mateus diz assim: José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Você sabe qual era a principal característica de José? Não é porque ele era um homem perfeito, é que ele era um homem obediente. Deus não nos escolhe por perfeição. Se Ele fosse nos escolher por perfeição, ninguém de nós seria escolhido. Quem era Maria? Além de ser uma adolescente. Lucas 1,38. Como foi que ela se saiu como mãe? Lucas 1,38. Sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. José abre mão do seu orgulho de homem. Você certamente já ouviu isso. Um homem que recebe uma mulher grávida, naquela cultura isso era muito vergonhoso. Ele poderia deixá-la, ele não era obrigado a casar com ela, ele podia romper o contrato, o acordo, o compromisso. Mas porque o anjo falou, ele obedeceu. Maria, da mesma forma, jovem, inexperiente, não era a melhor candidata, mas a expressão de Maria: sou serva do Senhor, aconteça conforme a tua palavra, a obediência de José, e José fez conforme o anjo lhe tinha ordenado. Percebe, querido, não é a vontade de José, não é a vontade de Maria, é o que Deus está determinando, é o propósito de Deus. E evidentemente nós percebemos que eles saíram muito bem como pais. Lucas 2, 51, 52 diz assim: e ele, Jesus, lhes era obediente, e ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, eles se saíram muito bem como pais. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mãe, pai, sabe qual é o nosso maior desafio? Ensinar aos nossos filhos a respeito de quem Deus é. Esse é o nosso maior desafio. Sabe qual é o propósito de Deus para você como pai, como mãe? É ensinar o seu filho, os seus filhos, a respeito de quem Ele é. Por que é que eu preciso aprender de Deus? Para ensinar os meus filhos a respeito de quem Deus é. Como é que eu vou ensiná-los se eu não o conheço? E aqui abro um parênteses, muito importante. Jesus aprendeu a respeito da fé com José e com Maria em casa.
Que às vezes a gente espiritualiza, achando que ele era um menino prodígio, que recebia tudo por osmose. Ele sabia quem ele era, o propósito do seu nascimento. Quem contou para ele a história de que ele tinha nascido do Espírito Santo? Quem contou para ele? Quem contou para ele que não era o pai dele, mas que o pai dele era Deus? Foi o que eles fizeram. Você percebe o sacrifício vivo de José e de Maria? Deus nos entrega um propósito. A vontade de Deus é essa. Nós nos sacrificamos em favor a Deus, em favor desse menino. A vontade de Deus é que esse menino seja o Salvador. Então nós oferecemos a Deus a nossa vida para cuidar desse menino. Você está colocando nas mãos, no altar de Deus, aquilo que foi confiado a você? Pai, mãe, você está colocando no altar de Deus aquilo que foi confiado a você? Mãe, você que levantou a sua mão quando eu perguntei, que disse que estaria disposta, se necessário fosse, a entregar a sua vida em favor dos seus filhos. A quem você tem dedicado a sua vida? Jesus não se entregou para as pessoas, Jesus se entregou a Deus em favor das pessoas. Entregue, ofereça, sacrifique nas mãos do Pai quem você é, o que você tem, em favor das pessoas. Comece pelos seus filhos. Comece pelo seu cônjuge. Estenda isso às suas outras relações. Sacrifício vivo. O sacrifício é vivo porque traz vida. Dá um enter para mim aí, Adi. Não está indo, aqui travou. Não se corrompe, não se perde, não se anula, não se deteriora. É uma oferta espontânea, voluntária e convicta. É o sacrifício santo, porque dele não brota raiz de amargura. E é o sacrifício agradável, porque é cheio de boa nova, carregado de gratidão. Gratidão a Deus pelo que Ele já fez. E eu quero concluir, não é fake news, é concluir mesmo. Dá um enter para mim, Adi. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobriram, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Senhor, e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quando você, preste bastante atenção nisso, quando você era uma substância ainda sem forma, não sabiam nem o seu sexo ainda, se era menino ou se era menina, Ele te escolheu. Você não tinha o sexo definido, é macho ou é fêmea? Ele já tinha te escolhido. Mas deixe-me dizer a você nesse Dia das Mães, a mesma coisa aconteceu com o seu filho, com a sua filha. Você não escolheu, nem sabia o sexo, se era menino ou se era menina. E quando essa criança, que hoje já está fora do seu ventre, estava lá sendo entretecido, formado, Deus já o tinha escolhido. E você acha que você sabe o que é melhor para ele? Quem sabe o que é melhor para o seu filho? Deixa eu aproveitar o embalo. Vou repetir isso em outros momentos, porque é uma informação bem importante. De um tempo para cá, nós do presbitério, nós entendemos e precisamos que vocês nos ajudem com isso. Nós não faremos mais apresentação de crianças aqui na igreja que não sejam filhos de membros da igreja. Por quê? Porque você só devolve a Deus aquilo que você recebeu de Deus. E uma pessoa que não conhece a Deus não sabe o que está fazendo. Quando você, pai, nós fizemos aqui, em abril, com a Rafa e com o Léo, a apresentação do Caléu. Quando a Rafa e o Léo vieram aqui à frente, quem estava consagrando a quem? Quem foi que deu o Caléu para a Rafa e para o Léo? Quem escolheu o Caléu? Então quem está apresentando? Quem consagrou a quem? É a Rafa e o Léo que estão dizendo: Senhor, nós estamos te dando o nosso filho? Ou foi Deus que disse: Rafa, Léo, eu estou te dando o Caléu, cuide dessa criança, eu tenho um propósito, eu tenho algo escrito a respeito dessa criança. Sabe qual é o seu papel como pai, como mãe? É ensiná-lo nos meus caminhos, para que o meu propósito se cumpra na vida deles. Muda completamente o entendimento de consagração de criança, porque as pessoas elas fazem como se fosse um ato religioso, que não quer que o filho fique no limbo, não quer que fique ateu, não quer que fique pagão. Não, você apresenta um filho que Deus me deu, e agora Deus, aqui estou eu dizendo, é teu. Faz na vida dele a tua vontade, e me ensina a ser o pai, a ser a mãe, que vai contribuir para que esse menino, essa menina, seja o homem, a mulher que o Senhor quer que seja. Quando éramos substância sem forma definida, Ele nos escolheu. E Ele, pai, mãe, olha que coisa maravilhosa isso. Deus escolheu os meus filhos e me deu. Foi Ele quem me deu. Agora eu preciso viver de tal forma que eu vou ajudar os meus filhos a serem quem Deus quer que eu seja. Como é que eu faço isso? Entregando a Deus a minha vida, que sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para eles.
Somos dele, por ele e para ele. Somos dele. A sua vida não é sua, é dele. A sua vida é dele, foi ele quem te deu. A questão é, você está disposto a falar: Deus, o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. O Senhor me deu, agora eu te devolvo. Eu não quero viver segundo a minha vontade, eu quero viver para a tua vontade. Quando colocamos as nossas vidas na mão dele, quando entregamos a ele novamente o que ele nos deu, nós colocamos o primeiro pé em direção à boa, agradável e perfeita vontade que ele tem para cada um de nós.